quarto dia de protestos de caminhoneiros em todo o país afeta abastecimento no Amazonas. Nas feiras, produtos já estão em falta. Em Manaus, a categoria também adere à paralisação nacional. Não dá mais dando para trabalhar, nós fomos até onde deu. E possível escassez de combustíveis faz motoristas lotarem postos da capital. Pensar mais antes de votar. E ainda, falta de diesel reduz frota de ônibus em Manaus. E sem tributos, descontos em lojas chegam a 70% no Dia da Liberdade de Impostos. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. A greve dos caminhoneiros chega ao quarto dia em todo o Brasil e começa a causar impactos aqui em Manaus. Nas feiras, alguns produtos estão em falta e a falta de combustível já afeta o abastecimento de embarcações. Nas primeiras horas da manhã, vários caminhoneiros fecharam a principal via de acesso às distribuidoras de combustíveis em Manaus. Eles cruzaram os braços em protesto ao aumento do preço do diesel e da gasolina. Um frete hoje, 60% é só diesel e não tem mais como margem para aumentar o valor do frete, porque o brasileiro já não aguenta mais trabalhar para pagar tanto imposto e a gente não dá mais dando para trabalhar. Nós fomos até onde deu, agora não dá mais. Nos postos, o movimento foi normal durante toda a manhã desta quinta-feira. Mas o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Amazonas afirma que a cidade corre o risco de ficar sem combustível até esta sexta-feira. Já tem alguns postos que estão sem combustível, um dos tipos de combustível, ou gasolina, ou etanol, ou óleo diesel. Quem foi abastecer queria se prevenir e encher o tanque, mas recuou por causa do preço. A gente vai abastecendo aos poucos porque também o preço da gasolina aumentou muito, né? Nesta quinta-feira, a Petrobras anunciou uma nova redução no preço da gasolina, a terceira em 3 dias. O preço do diesel também teve diminuição e deve ficar congelado durante os próximos 15 dias. Mas a medida ainda não surtiu efeito e a greve dos caminhoneiros deve continuar. Para o presidente do Sindicombustíveis, a situação em Manaus é alarmante. Manaus é totalmente atendido via rodoviário. O interior não, o interior é outro modal, é via fluvial. Mas Manaus, Rio Preto, esse entorno de Manaus, todo ele é rodoviário. Na Manaus Moderna, há mais preocupação. Este dono de embarcação viaja uma vez por semana para o Paranaguá e diz que não conseguiu comprar a mesma quantidade de diesel de antes. Hoje já cortaram um pouco do que eles compravam, já não compramos toda a gasolina. Já faltou um pouco hoje. Já. Com a greve dos caminhoneiros, outra preocupação é com os alimentos que vêm de fora. Aqui na feira da Manaus Moderna, por exemplo, alguns itens já estão com estoque baixo. Já está ocorrendo o fato do brócolis, como lá vem de São Paulo, né? E como lá está na greve, aí não está vindo, vai chegar aqui só terça-feira. Aí com isso aumenta o preço, né? Seu Laércio veio garantir a feira da semana e já está preocupado com a falta de um produto em especial. Qual a sua preocupação nesse momento? Faltar batata. Se faltar batata, dá no... Isso porque o valor do quilo da batata já disparou em várias cidades do país. À tarde, o protesto dos caminhoneiros em frente à refinaria ganhou o apoio dos motoristas de aplicativos. A Polícia Militar e agentes da Manaus Trans acompanharam todo o ato. Cerca de 100 caminhoneiros e 50 motoristas de aplicativos participaram do protesto contra o aumento dos combustíveis. O nosso objetivo é secar a cidade de combustível. Apenas carros de passeio e funcionários da refinaria puderam passar pelo local. Esse caminhão estava carregado de gasolina, mas não saiu do canto. A notícia de que os postos podem ficar sem combustíveis logo se espalhou por toda a Manaus. Nesse posto, por exemplo, o estoque das bombas só vai durar até amanhã de manhã. Por isso, os motoristas não perderam tempo.
É assim mesmo, infelizmente a gente precisa. A gente vai confiando aí, né? Pensar mais antes de votar. Depois de muita negociação com a PM, os manifestantes permitiram a passagem de 30 caminhões que faziam o transporte de gás de cozinha. Se houver um acordo fechado e a Nacional nos passar, foi fechado um acordo, atendeu as nossas demandas, a gente encerra o movimento. Mas enquanto não houver essa negociação e fechar um acordo que seja aceitável pela categoria, a gente vai continuar com o movimento. E o receio de faltar combustível gerou filas de carros nos postos de Manaus agora à tarde. Muita gente aproveitou para abastecer. Em vários postos da capital já não há mais combustível. Em outros, motoristas têm reclamado do aumento de preços. Em Presidente Figueiredo, quase todos os postos já estão sem combustível também. O Procon do Amazonas já se manifestou e considerou o aumento no preço dos combustíveis em alguns postos da capital como prática abusiva, por causa da elevação sem justa causa. Por isso, denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 092 1512 ou ainda pelo e-mail fiscalizaçãoprocon@procon.am.gov.br. Apesar do anúncio de redução do combustível pela Petrobras, o preço nas bombas ainda assusta e o impacto dessa alta influencia diretamente vários setores da economia, como o comércio. O combustível representa 1/3 dos custos para o transporte de mercadoria. E desde junho do ano passado, quando a Petrobras adotou uma nova política de ajuste de preços, o aumento acumulado foi de quase 60%. O representante do Sindicato Amazonense das Empresas de Logística garante que uma série de negociações foram feitas desde o ano passado, mas sem solução. Todos esses reajustes geraram prejuízo de mais de 23% para o setor. O setor de transporte rodoviário de carga tem se preocupado com isso, tem alertado as autoridades constituídas, tem procurado junto ao Congresso Nacional, junto ao próprio Senado, junto à própria Presidência da República, uma solução mediável para amenizar os efeitos que essa crise se apresenta nesse momento, com a greve, a paralisação geral que está havendo no país dos caminhoneiros autônomos. O transporte tem um reflexo direto no comércio, que deve começar a repassar em breve para o consumidor a alta dos preços. E a partir daí é tudo uma consequência. As pessoas vão passar a ter um poder aquisitivo menor e consumir menos. Uma grande preocupação para os empresários. Com a chegada de datas importantes para as vendas, como o Dia dos Namorados e dos Pais, a expectativa para o setor não é tão otimista quanto em anos anteriores. Com essa crise, já houve uma queda do poder aquisitivo, quer dizer, as pessoas estão mais comedidas em comprar. E, somado a esse problema, realmente vai agravar um pouco mais esse consumo. A falta de combustíveis também afeta municípios do interior. Manacapuru já sente o impacto dessa greve. Com a greve dos caminhoneiros, a gasolina teve um aumento de 20 centavos. A classe de mototaxista foi uma das mais prejudicadas com o aumento. A gente que trabalha nesse ramo fica muito difícil, porque todo dia aumenta e a gente vai cobrar do passageiro, o passageiro reclama, entendeu? Aí fica complicado, né, para gente que trabalha. As estradas amazônicas são os nossos rios. Com o aumento do preço do combustível, navegar ficou mais caro, dificultando principalmente o escoamento da produção rural. O preço do combustível está abusivo, não está nem caro, está abusivo. Porque a semana passada era um preço, hoje é outro. E aí nosso trabalho já fica difícil, porque a gente faz uma despesa hoje aqui e o produto que a gente traz não compensa. Seu José, que trabalha com transporte escolar, teme que com o aumento a atividade também seja prejudicada. A gente mete 150 litros de diesel agora, é 500 e poucos reais, né? E um mês atrás era 400 reais a gente fazia, né? A viagem, né? Agora não tem mais condições pra gente, né? Tá dificilmente se trabalhar agora, né? O sistema de transporte coletivo já começou a ser afetado também. O Sinetran divulgou hoje que algumas linhas de ônibus estão operando com frota reduzida. A repórter Tamires Cler tem mais informações sobre isso ao vivo. Oi, Tamires, a gente vem acompanhando aí essa situação desde o Cidade Alerta Manaus, que anunciou agora há pouco essa situação. Neste momento já está confirmado mesmo que frota de ônibus vai ser reduzida nesta sexta-feira?
Oi, Nayandra, boa noite a todos. Pois é, está confirmado sim. Se nada mudar daqui para amanhã, se ainda não houver um posicionamento do movimento grevista, amanhã realmente a frota só vai ter 60% dos ônibus rodando, porque segundo os empresários, eles só têm 80% do diesel que estaria previsto para um dia amanhã. Então eles vão aplicar esse plano que já começou hoje a partir das 5 horas da tarde e também deve seguir até acabar o combustível que tem disponível. E a previsão é que, se nada der certo, no sábado, a partir do meio-dia, a frota deve parar totalmente. Mas o Sinetrans já entrou com um pedido liminar na Justiça para pedir uma escolta policial para acompanhar a retirada desse combustível das bases para abastecer pelo menos o transporte coletivo, já que é um serviço essencial. Então, é recomendável para as pessoas que não têm uma necessidade muito grande, algo muito urgente amanhã para fazer, que não use o transporte coletivo, porque vai ter menos ônibus. E a Prefeitura hoje também já decretou ponto facultativo, justamente para tentar diminuir o fluxo de usuários no transporte amanhã. A gente também tentou entrar em contato com o governo para saber se eles também vão adotar essa mesma medida, mas o que a gente sabe é que o governador está em reunião ainda decidindo sobre esse assunto, mas a gente volta nessa edição ainda para confirmar se há ou não um posicionamento do governador. Nayandra. Tá certo, Tamires, muito obrigada pelas suas informações. Logo mais a gente volta a conversar. Você acompanha agora os destaques da região norte com os repórteres da Record TV. Completa um ano o caso que ficou conhecido internacionalmente como Chacina de Pau d'Arco, quando 10 trabalhadores rurais foram assassinados. Tudo aconteceu durante uma operação policial para o cumprimento de mandados de prisão contra poceiros por conta do homicídio de um vigilante da Fazenda Santa Lúcia, localizada no município de Pau d'Arco, no sul do Pará. A Polícia Federal assumiu as investigações, concluiu o primeiro inquérito e indiciou 17 policiais que estão presos. Um segundo inquérito policial foi instaurado e a Justiça autorizou a apreensão de 20 celulares dos agentes públicos, onde conversas estão sendo analisadas. De Belém, Priscila Amaral. Aqui em Boa Vista, desde a madrugada, milhares de pessoas estão enfrentando filas. Isso porque 2 postos da capital estão vendendo o litro da gasolina a R$ 2,50 somente hoje. Isso é uma forma de chamar a atenção tanto das autoridades como também da população, que se não fosse a cobrança alta dos impostos, o valor seria baixo. Ao todo, foram disponibilizados 5 mil litros de gasolina e cada motorista tem direito de abastecer 20. De Boa Vista, Débora Menezes. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho comemora a queda nos índices de infestação do mosquito Aedes aegypti no município. De janeiro a maio deste ano, no total já foram registrados 62 casos. Dengue, 52 casos. Zika, 2 casos. Chikungunya, 8 casos. Para tentar reduzir o número de casos, o Departamento de Controle de Endemias aumentou o combate, principalmente nos bairros mais afetados de Porto Velho, Rondônia, Paulo Bessi. Ainda nesta edição, você acompanha mais detalhes sobre os impactos da greve dos caminhoneiros. E mais, a construção civil registra níveis positivos na contratação aqui no Amazonas. Agora são 7h28, a Crítica na TV volta no instante só.